Olá pessoal, então nós vamos para o nosso segundo vídeo de resolvendo exercícios. Bora lá então. Esses exercícios são relacionados ao capítulo 2 do módulo 1 da nossa apostila, ok? O assunto sobre MRU, movimento retilíneo uniforme. Então eu separei algumas questões, né? Questão 12. Um carro de bombeiros, para atender uma chamada, sai do quartel às 2h32, percorrendo 10 km até o local do sinistro, tendo chegado a esse local às 2h40 e gasto 2,5 litros de combustível. Calcule para o trajeto de ida a velocidade da viatura em km por hora. Né? Então, aqui nós temos a questão letra A, né? Ele está pedindo a velocidade. Aqui ele não fala nada de aceleração, nada demais, então, e como o nosso assunto é sobre MRU, então a gente não vai considerar aceleração em nenhuma das questões, ok? Todos eles serão com velocidade constante. Então, a equação da velocidade média, vocês já sabem, né? Que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Mas primeiro, antes de mais nada, vamos colocar aqui no cantinho aqui os dados que a questão nos dá. Isso ajuda muito a organizar a questão e o raciocínio de vocês, tá ok? Então façam sempre isso, anotem os seus dados no cantinho da folha para vocês poderem entender quais são os dados da questão e quais as equações possíveis que a gente pode utilizar. Bora lá então. Então, a primeira coisa que ele fala, ele percorre 10 km. 10 km é o quê? É o deslocamento, né? O nosso ΔS. E aí ele fala do tempo, né? Ele sai de 2h32 e chega lá às 2h40. Então, isso nos fornece o quê? O intervalo de tempo que ele percorreu, que ele fez esse percurso, né? Qual o intervalo de tempo entre 2h32 e 2h40? É de 8 minutos, que é a mesma coisa que 480 segundos. Ah, como assim, Suelen? Como eu converto minutos para segundos? Simples, né? Um minuto tem quantos segundos? Lembre-se disso, né? Um minuto tem quantos segundos? Tem 60. Então, 8 minutos a gente faz o quê? Multiplica por 60, certo? E aí vamos aplicar a equação da velocidade, né? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Lembrando que a velocidade pode ser em metros por segundo ou em quilômetros por hora, tá ok? Como eu vou converter esse 10 km para metros, né? Então vou fazer por 10 metros por segundo, porque primeiro fica mais fácil, tá bom? Porque se eu for transformar quilômetros por hora, ok, o ΔS já está em quilômetros, mas o nosso tempo está em minutos. Passar minutos para horas é mais difícil, mais complicado. Não difícil, mas é mais chato do que você transformar minutos em segundos. Então, por isso que é mais fácil utilizar em metros por segundo. Vamos lá, agora é só substituir. Nosso ΔS vale 10.000 metros, né? E nosso ΔT vale 480 segundos. Bom, essa velocidade aqui que a gente acha, né, de 20,83 metros por segundo. A gente achou em metros por segundo, porque utilizamos as medidas de metros e segundos. Só que a questão está pedindo em quilômetros por hora. Como é que a gente faz? Lembra da regra? Se está em metros por segundo, vai passar para quilômetros por hora. A gente faz o quê? Divide ou multiplica por 3,6? Multiplica, ok? Então é só pegar, ó, ter essa divisão de 10.000 por 480. Isso não iria nos fornecer resultados em metros por segundo? É só pegar essa divisão e não resolver. Simplesmente pega essa divisão e multiplica por 3,6. Vai multiplicar 10.000 vezes 3,6. A gente vai fazer o quê? Andar com a vírgula, né? Então, nós temos, vai ficar 36.000, né, dividido por 480, que vai dar 75 km por hora. Ok? Aqui nós temos a letra A, já em quilômetros por hora. Ah, poderia pegar o 20,83 vezes 3 e multiplicar por 3,6? Vai achar em quilômetros por hora? Vai, ia achar, só tinha que arredondar no final.
Tá ok? Então, o resultado é esse, beleza? Vamos lá, letra B. O consumo médio de combustível em quilômetros por litro. Ó, o consumo médio que ele está querendo é quilômetros, que é o nosso delta S por litros, que é o volume gasto, né, de combustível. Então, nós obtemos essa equação só através da análise dimensional da unidade de medida, né? Quilômetros representa nosso ΔS, certo? Fala de deslocamento. E litros fala de volume de combustível. Então, eu chamei de CM de consumo médio, tá? CM é o nosso consumo médio, que é igual o deslocamento sobre a quantidade de volume que se gasta de combustível. Vamos usar os nossos dados. Ele deu o quê? O nosso ΔS já sabemos, que é 10 km, ele cai em quilômetros por litro, então 10 km. E o volume de combustível que ele gastou foi 2,5 litros. Então é só substituir na equação e fazer a continha básica, que vai dar 4 km por litro. Ok? Dúvidas aí? Essa questão é simples assim, tá bom? Próxima questão. Você observa o clarão de um raio numa noite chuvosa e 3 segundos depois escuta o barulho do trovão. Sabendo que o som se propaga a aproximadamente 340 metros por segundo no ar, calcule a distância que você caiu. Calcule a distância entre você e o raio, onde o raio caiu, certo? Então, um desenho para esquematizar nosso problema, né? Tem um raio lá, e aí a pessoa está lá na Terra e ouve, ela consegue ouvir esse raio após 3 segundos. Ela vê o raio, né, lá no céu, e depois de 3 segundos que ela observa o raio, ela escuta o som do trovão. Beleza? Por que isso, né? Por quê? Porque a velocidade da luz é muito maior que a da velocidade do som no ar. Né? A velocidade da luz ela é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. A do som é só 340 metros por segundo. Então, a velocidade do som é bem menor. Então, quem chega primeiro na gente é a luz. Então, a gente consegue enxergar primeiro o raio e depois que a gente consegue ouvir o som do trovão. Né? Porque o som demora mais para chegar a nós por causa da velocidade dele que é menor. Então, e aí nós temos a distância entre a pessoa e o raio. É isso que a questão propõe da gente fazer, a gente calcular esse ΔS. Bom, equação simples de velocidade média. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Então, primeiro, os dados, né? Lembra que eu falei na questão passada? Vamos colocar os dados. Ele te deu a velocidade do som, que é 340 metros por segundo, e te deu o intervalo de tempo, né? O nosso ΔT, de 3 segundos. Agora, só basta calcular o ΔS. Aplicou a equação, né? Aplicou a equação, vamos substituir os dados nos lugares certos. É isso que muita gente erra. Na hora de substituir os dados, tem que substituir os dados nos lugares certinhos. Então, 340 metros por segundo é a velocidade, então tem que entrar no lugar de V. ΔS não sabemos, então vai permanecer como ΔS. O ΔT vale 3, então tem que botar o 3 no lugar do ΔT. Vamos lá, para ver como é que fica. Ok? 340 no lugar de V igual a ΔS sobre 3. O 3 está fazendo o quê? A gente tem que isolar o ΔS, não tem? Então tem que tirar o 3 dali. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando, ok? E aí a gente consegue obter o valor de ΔS, 1020 metros. Beleza? Vamos lá então. Próxima questão. A equação horária para o movimento de um móvel é S é igual a 2 mais 4t, sendo S expresso em metros e t em segundos. Letra A. Determine a posição escalar inicial. Posição escalar inicial é sempre a posição no início da trajetória. No início da trajetória, a gente como é que a gente conta o tempo? O tempo começa com 0, não começa? E aí o relógio começa a rodar, 0, 1 segundo, 2 segundos. Então, a posição inicial é a posição que o corpo ocupa no momento inicial. Qual é o momento inicial? Para t igual a 0 segundos. Então, a posição inicial é sempre o valor da posição em que t é igual a 0. Anote isso aí, isso é muito importante.
a posição inicial é sempre o valor da posição em que t é igual a zero. Agora, para a gente descobrir é só a posição inicial através da equação, ele deu a equação do movimento, que é S igual a 2 mais 4t. Essa equação, gente, ela é importante, né? A equação de sorvete, como mais conhecida, né? Ela é importante para a gente poder descobrir o valor da posição do corpo em qualquer instante de tempo. Por exemplo, qual é a posição desse corpo depois de 1 segundo? É só substituir t por 1. Aí vai dar 2 mais 4 vezes 1, que vai dar 6. Ah, então a posição dele é 6. E depois, no tempo igual a 2 segundos, é só substituir t por 2. 2 mais 4 vezes 2, então 2 mais 8. Então, 10. Ah, passou a ser 10 agora. No primeiro segundo, né, nós temos 6 metros. Ele ocupa a posição de 6 metros. No segundo, ele ocupa a posição de 10 metros. Então, é como se fosse uma régua, e ele está andando sobre essa régua, está ocupando posições diferentes conforme o tempo passa. Então, essa equação é muito importante para a gente poder descobrir, né, poder calcular a posição do corpo em função do tempo. Vamos lá, posição inicial é só por mera, né, comparação da equação do sorvete, né? O S0, gente, que é a posição inicial, sempre vai estar um número puro, sem o t ao lado, porque quem está colado com o t é a velocidade. Então, você sempre vai ter o S0 vai ser o número sem t, e o número colado com t é a velocidade. Então, por comparação, a nossa posição inicial tem que ser o 2, porque o 2, né, a equação de cima representa o sorvete, S0 mais VT. O 2 é o único número que está sem o t. Então, por comparação mesmo, tá? Então, nossa posição inicial é 2 metros. Letra B, determina a velocidade escalar. É a mesma coisa, comparação. Velocidade é sempre que está colado com t, que é o nosso 4, certo? O 4 é que está colado com t na equação. Então, a nossa velocidade vale 4 metros por segundo. Determina a posição escalar, letra C, né? Determina a posição escalar no instante de 1,5 segundos. 1 segundo e meio, né? É como eu falei no início da questão. Ele quer a posição para esse valor de tempo, para t igual a 1,5. O que a gente faz? É só substituir o valor de t e calcular mesmo. Tá ok? Essa é a equação horária da posição. Vamos substituir o t por 1,5, porque nessa questão, na letra C, o t vale 1,5 segundos, ok? Lembrando que ali entre V e T é uma multiplicação. Não tem pontinho da multiplicação, mas ele está invisível, ele está ali. É uma multiplicação. Então, primeiro a gente resolve essa multiplicação de 4 com 1,5 e depois soma o resultado com 2. Ok? E aí nós temos a posição para esse valor de T, que é 8 metros. Beleza, vamos partir para a próxima questão. O gráfico ST, né, que significa a posição versus tempo, né, para o movimento de um móvel está representado na figura a seguir. Nós temos ali o gráfico ST, né, posição versus tempo. O gráfico ST, né, do MRU sempre vai ser uma linha reta, ou subindo, né, crescente ou decrescente, né. Depois assistam com calma o vídeo da videoaula que está no nosso canal do PVS. Se você já assistiu e não entendeu, assista de novo, tirem suas dúvidas comigo, leem também a apostila, porque lá também tem conteúdo lá, tá bom? Capítulo 2 do módulo 1. Vamos lá, letra A, pede-se a posição inicial do móvel. Então, gente, lembrando, né, como eu já falei, a posição inicial do móvel é sempre para a posição que o corpo ocupa em t igual a 0, né? Simples assim. Aí nós temos o eixo X é o eixo do tempo e o eixo Y é o eixo da posição, ok? Qual é o valor zero para t? Onde é que está t igual a 0? Ali na origem, ó. Ali, na origem. Aquele ali é o valor de t igual a 0 e de s igual a 0 também. Vamos lá, então. Vamos ver, ele quer a posição para t igual a 0. A posição para t igual a 0 é onde o gráfico está cortando o eixo do S. Porque ali, quando ele corta o eixo do S, tem algum valor no eixo X? Não, ele está justamente onde está x igual a 0, ou seja, t
igual a zero, entende? Então, onde ele corta o eixo da posição é onde nós temos a posição inicial, porque é ali que nós temos t igual a zero. Letra B. Então, a posição inicial vale 20 metros. E é importante também vocês olharem as unidades de medida que está nos eixos, tá? Ele pode vir em quilômetros e hora no tempo, tá bom? Quilômetro em posição e horas no tempo. Letra B. A posição do móvel no instante t igual a 5 segundos. O t igual a 5 segundos, ele não está marcadinho ali bonitinho, mas ele está entre o 4 e o 6. Tá vendo ali? O tracinho vermelho? Está entre 4 e o 6. Agora é só traçar subindo ali até chegar no gráfico e ver onde bate ali no eixo da posição. Vamos lá fazer isso então. Traçamos, chegamos no gráfico e traçamos ali para a posição. Bateu no 40. Então, a posição que ele ocupa em t igual a 5 segundos é de 40 metros. Letra C. Calcular a velocidade do móvel. ΔS sobre ΔT, gente. Velocidade, eu já estou ficando craques nisso, tá? Utilizou ΔS sobre ΔT, substituiu. Lembrando sempre que delta é sempre final menos inicial, não importa o que seja. É delta temperatura, variação de temperatura. Então, temperatura final menos temperatura inicial. Delta V, velocidade final menos velocidade inicial. Então, delta, que é esse triângulo, é sempre final menos inicial. Então, ΔS é a posição final menos inicial. Qual é a posição final? A posição final é a posição que ele ocupa no final do gráfico, para t igual a 10 segundos. Qual é a posição que ele ocupa nesse final aí de 10 segundos? Vamos lá no eixo da posição. Vale 60. Então, a nossa posição final é 60. E qual a posição inicial? Já vimos, é o 20. Só substituir. Então, na ordem certa também. Tem que ser na ordem certa, senão dá errado. 60 menos 20, que é a posição final menos inicial. E nosso intervalo de tempo, nós temos no eixo x, né? No eixo do tempo, 10 segundos. Subtraiu, dividiu, resolveu. Então, velocidade dá 4 metros por segundo, ok? Letra D, escreva a equação horária do movimento. A equação horária do movimento é realmente pegar o sorvete e substituir os dados. Beleza? A equação horária, temos que ter posição inicial e a velocidade. O t sempre vai ser a nossa variável, tá? O ST vão ser as variáveis. Então, o S inicial já sabemos que é 20 e a velocidade é 4, é constante. Então, vai só substituir o S0 por 20 e o V por 4. E fica assim, bonitinho, desse jeito. O S e o T sempre serão nossas variáveis, tá ok? Próxima questão. Dois móveis A e B descrevem a mesma trajetória retilínea, com equações horárias SA igual a 20 mais 5t e S de B igual a 50 menos 10t, sendo S expresso em metros e t em segundo. Então, nós temos aqui dois corpos, A e B. O S de A é essa equação que representa o movimento do corpo A, e o S de B é a equação que representa o movimento do corpo de B, ok? Sabendo que os móveis partiram ao mesmo tempo de suas posições iniciais, calcule a posição e o instante em que dois móveis se encontram. Então, ele quer o instante e a posição de encontro. Então, esses corpos vão se encontrar. Mas antes da gente continuar, primeiro, esses dois corpos partem do mesmo lugar? Dá uma olhada nas duas equações. Eles vão partir do mesmo lugar? O que vocês acham? Ou seja, o que eu estou perguntando, a posição inicial deles é igual? É igual? Não é, ó. A posição inicial de S já é quanto? 20 metros. E a posição inicial de B é o quanto? 50 metros, exatamente. Então, eles não partem do mesmo lugar. Só que a velocidade de A é menor que a de B. Lá. A velocidade de A é 5 metros por segundo. E a velocidade de B é 10 metros, menos 10 metros por segundo. Então, por eles estarem partindo de lugares diferentes e com velocidades diferentes, eles em algum momento conseguem se alcançar, né? Se encontrar.
Ah, mas isso sempre é verdade? Não, vai depender da situação, tá? Se um tiver a velocidade tão grande o suficiente para poder alcançar um outro, então ele vai poder encontrar, mas nem sempre é possível, né? Então vamos lá, para eles se encontrarem, o que acontece quando eles se encontram? Se eles se encontram, eles vão ocupar o que? A mesma posição. Então, questões de encontros de móveis, vocês sempre vão ter que fazer com esse raciocínio de posições iguais. Então, no encontro de dois móveis, os dois móveis ocupam a mesma posição. Anotem isso, gravem no coração, destaca isso no caderno de vocês, porque sempre, de vez em quando, caem umas questões de encontro e essas questões são extremamente importantes, tem que saber fazer, tá? Então, encontro de móveis é ocupar a mesma posição, beleza? Ou seja, é o momento em que o S de A vai ser exatamente igual ao S de B, porque é eles que descrevem a posição do corpo, entende? Vamos lá então. Vamos fazer S de A igual a S de B. É realmente pegar as equações S de A igualar com S de B. O S de A não vale 20 mais 5t e o S de B não vale 50 menos 10t? Então iguala as duas, ok? Ah, e agora matemática simples. Junta os semelhantes com os semelhantes. O número vai para o lado direito e letra fica do lado esquerdo. Então, tem menos 10t no lado direito que tem que passar para cá, para o lado direito. E o 20 aqui que está um número puro, passa para o outro lado. Lembrando que tem que trocar de sinal. Troca a operação, né? Então, eu passei o menos 10t para o lado direito, ele trocou de sinal, ficou mais 10t. Agora, eu vou passar o 20 para o outro lado. Ok? Ficou menos 20. 5t mais 10t é como se fosse 5 laranjas mais 10 laranjas, dão 15 laranjas. Então, 5t mais 10t dão 15t. 50 menos 20, 30. Ok? Agora, 15, vamos isolar o t, né? 15 está fazendo o que com t? Qual a operação? Multiplicação, muito bem. Então, passa para o outro lado dividindo. Então, dividiu. Nós temos o tempo do encontro vai ser depois de 2 segundos, ok? Para t igual a 2 segundos. Então, 2 segundos depois que eles começam a andar, né, eles se encontram. Esse é o instante do encontro. E agora, falta o quê? A posição do encontro. Posição do encontro, agora é só pegar ou o S de A ou o S de B e substituir o tempo por 2, porque esse é o instante em que ocorre o encontro. Então, qual que eu escolho? Tanto faz? Tanto faz. Porque eles vão ter a mesma posição. O S de A e o S de B vão ter a mesma posição nesse instante. Então, tanto faz eu pegar o S de A ou o S de B. Eles vão se encontrar, eles vão ter o mesmo valor. Entende? Eu escolhi, nesse caso, o S de B. Substituiu, como vocês já sabem. Substitui T por 2 segundos. E aí faz a conta. Né? Primeira multiplicação, certinho. Então, o encontro acontece na posição de 30 metros. Em 2 segundos depois, né? No instante de t igual a 2 segundos. E na posição 30 metros. Então, eles ocupam a posição 30 metros quando eles se encontram. Beleza? Eu deixei para vocês uns exercícios complementares para vocês poderem exercitar um pouco mais. Beleza? E agora vocês podem dar um print na tela ou dar uma pause. E vocês vão poder tirar dúvidas comigo dessas questões, tá? Podem tirar dúvida à vontade. Vocês podem perguntar também o gabarito para mim, tá bom? Mostrar as questões. Me procurem, gente. Eu estou aqui justamente para ajudar vocês em suas dúvidas, tá bom? Me procurem à vontade. Dá um print na sua tela aí. Tem bastante questões aí que vocês podem estar analisando. Estão bem legais, estão bem diversificadas. Tem mais essas aí, tem mais outras também. Ok? Faço com carinho, com atenção, sem pressa, que vocês vão conseguir chegar lá. Essas são as últimas. Ok? A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço e bons estudos para cada um de vocês. Um abraço.